Operação Lava Jato chegou a mais uma fase. Já é a 28ª e dessa vez envolve o ex-senador Gin Argello do PTB, preso preventivamente hoje. Vamos logo a São Paulo falar com a Renata Lopretti. Renata, boa noite. Gin Argello teria usado as comissões que investigavam o esquema da Petrobras não para combater a corrupção, mas para pedir propina. Boa noite, Doni. Por isso, os investigadores falam em corrupção ao quadrado. De acordo com a Força Tarefa, Gin Argello exigiu dinheiro para evitar que dirigentes de empreiteiras fossem chamados a depor nas CPIs. A prisão dele é por tempo indeterminado. Outras 2 pessoas foram presas com prazo de 5 dias. Gin Argello foi preso preventivamente em casa, num bairro nobre de Brasília. A Polícia Federal também cumpriu mandado de busca e apreensão no local. A operação ainda prendeu temporariamente, por 5 dias, o assessor de Gin, Paulo César Roxo Ramos, e Valério Neves, que era secretário-geral da presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Os 3 presos chegaram a Curitiba no início da noite. Os investigadores afirmam que o ex-senador cobrou propina para evitar que dirigentes de empreiteiras fossem chamados para depor na comissão no Senado e na comissão mista, que investigavam o esquema de corrupção na Petrobras. Gin Argello participou das 2 e foi vice-presidente da comissão mista em 2014. Em delação premiada, Ricardo Pessoa, dono da UTC, disse que procurou Gin Argello para que o então senador evitasse a convocação do empreiteiro. Em um dos encontros, Gin Argello exigiu 5 milhões de reais em doações eleitorais registradas pela UTC Engenharia. Ainda de acordo com a delação, os valores foram divididos por orientação de Gin para os diretórios distritais de 4 partidos. O Democratas teria recebido R$ 1.700.000, o PR 1 milhão, o PMN 1.150.000, o mesmo valor teria ido para o PRTB. Esses partidos eram da coligação de Gin Argello, que é do PTB, na eleição para o Senado. No despacho em que decide sobre os pedidos do Ministério Público Federal, o juiz Sérgio Moro disse que não há nenhuma prova de que os dirigentes desses partidos estariam envolvidos nos atos ilícitos. E essa corrupção, ela tem como finalidade suprir o caixa de campanhas políticas. A conclusão que nós chegamos, e a conclusão que todos devem chegar, é que o sistema político partidário no país está apodrecido pelo abuso do poder econômico. A Força Tarefa da Lava Jato investiga também o repasse de propina a Gin Argello feito pela OAS. Os investigadores encontraram diversas mensagens no celular de Léo Pinheiro, então presidente da construtora, que mostram uma coordenação para o pagamento de propinas. Numa mensagem enviada para Dilson Paiva, diretor da OAS, Léo Pinheiro diz que precisava atender uma doação para a paróquia São Pedro, no valor de R$ 350 mil. O dinheiro viria de contratos da OAS nas obras da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Nessa mesma mensagem, aparece escrito Projeto Alcoólico. Segundo a Força Tarefa da Lava Jato, esse seria o codinome usado por Léo Pinheiro para Gin Argello, num trocadilho com a bebida. Segundo as investigações, o pagamento para a igreja seria uma maneira de esconder que se tratava de propina. Gin Argello é frequentador da paróquia. Ele aparece na igreja nessa foto postada por ele mesmo numa rede social. O caso de hoje revela uma corrupção qualificada, uma corrupção ao quadrado, uma metacorrupção. É gravíssimo a conduta de usar uma CPMI para praticar crimes que deveriam ser investigados. Ao explicar os motivos para aceitar o pedido de prisão preventiva do ex-senador, o juiz Sérgio Moro afirmou que o apelo à ordem pública seja para prevenir novos crimes, seja em decorrência de gravidade concreta dos crimes praticados, é suficiente para justificar a decretação da preventiva. Moro ainda determinou bloqueios das contas de Gin Argello, de 3 empresas dele e do assessor dele, Paulo César Roxo Ramos, até o montante de R$ 5.350.000, que seria a propina recebida pelo ex-senador.
As defesas da UTC e de Ricardo Pessoa não quiseram comentar. A direção do PTB disse que o motivo da prisão de Giangello não tem ligação com o partido e que espera que ele consiga provar a inocência. O PR declarou que a sua direção nacional não interfere nas campanhas nos estados tocadas por diretórios com responsabilidade civil própria. Nós não conseguimos falar com o diretório do Distrito Federal. O PMN lembrou que não tem senador. A direção da sigla disse ainda que não conhece Giangello. O diretório do Distrito Federal do DEM afirmou que as doações foram feitas diretamente pela coligação União em Força, constaram das prestações de contas e foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. Nós não conseguimos contato com o PRTB e com as defesas de Paulo César Roxo Ramos e Valério Neves. A operação de hoje, que prendeu Giangello, cumpriu ainda mandados de busca e apreensão e de condução coercitiva, aquele formato em que a pessoa é obrigada a ir depor. Isso em 2 estados e no Distrito Federal. Os executivos foram obrigados a prestar depoimento por meio de mandados de condução coercitiva emitidos pela Justiça. 2 deles foram ouvidos na sede da Polícia Federal em São Paulo. Dilson de Cerqueira Paiva Filho foi o primeiro a ser liberado no início da tarde. Minutos depois, saiu Marcos Paulo Ramalho. A polícia também ouviu Roberto Zardi Ferreira Jorge, diretor da empreiteira, e Gustavo Nunes da Silva Rocha, presidente da Invepar, grupo que tem a OAS como acionista. Segundo as investigações, todos atuaram com Léo Pinheiro, ex-presidente da empreiteira, no pagamento de propina ao ex-senador Giangello. A polícia também ouviu o depoimento de Jorge Argello, filho do ex-senador. A 28ª fase da Operação Lava Jato ainda teve busca e apreensão em 14 locais diferentes. Logo cedo, os policiais estiveram nos escritórios da empreiteira, no centro da capital paulista. Os trabalhos também aconteceram no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. A Polícia Federal disse que foi até o aeroporto checar a denúncia de que documentos pertinentes à investigação estariam escondidos num compartimento secreto na parede do escritório do presidente da Invepar, um dos grupos que administram Cumbica. Os investigadores afirmaram que fizeram uma busca minuciosa, mas que esse compartimento não foi encontrado. Esse documento mostra o depoimento do policial que recebeu a denúncia. Ele detalhou a informação de que Cecília Magnavita, atual diretora de gestão de projetos do aeroporto, estaria envolvida em pagamento de propinas para terceiros, relacionados especialmente à obtenção da concessão de operação do aeroporto, e que guardaria num fundo falso documentos relevantes e criminosos de interesse direto da investigação em andamento na Operação Lava Jato. Cecília também teria um conluio com a OAS, influenciando a escolha da empresa que faria medições técnicas relativas às obras nos terminais aéreos do aeroporto. O advogado de Giangello e do filho dele, Jorge Argello, disse que não teve acesso aos autos e então não vai se pronunciar por enquanto. A família do ex-senador se declarou indignada com a prisão, uma vez que ele sempre teria, segundo a família, colaborado com a PF. A Invepar e a concessionária do aeroporto de Guarulhos afirmaram que os mandados cumpridos hoje são relacionados à OAS, que é acionista da Invepar. A OAS afirma que está colaborando com as investigações. E a defesa de Léo Pinheiro nada comentou. Bom, vamos ver um pouco da história. O Giangello se relaciona com os negócios e a política de Brasília desde os tempos da ditadura. E na década de 90 ele começou a disputar eleições. Vamos ver o que aconteceu a partir daí. Giangello nasceu em São Vicente, litoral paulista. Formado em Direito, em 1998 se elegeu deputado distrital em Brasília pelo antigo PFL, atual DEM. 4 anos depois, reelegeu-se pelo PMDB. Em 2006, foi primeiro suplente na chapa de Joaquim Roriz para o Senado. Já no PTB, assumiu a vaga 1 ano depois, quando Roriz renunciou, acusado de desviar recursos do Banco de Brasília. No Senado, Giangello aproximou-se da cúpula dirigente e conseguiu espaço na base governista. Ganhou acesso a Dilma Rousseff na época em que ela era ministra da Casa Civil. No primeiro mandato da petista, foi um dos principais apoiadores do governo na casa. No início de 2014, teve o apoio de Renan Calheiros e do Palácio do Planalto na tentativa de se tornar ministro do Tribunal de Contas da União, cargo vitalício em tese dedicado à vigilância dos gastos públicos. Àquela altura, Argello já respondia a inquéritos no Supremo por peculato, corrupção, lavagem de dinheiro, crime contra a lei de licitações e crime eleitoral.
A indicação enfrentou forte resistência dos funcionários do TCU, tão forte que Argello, aconselhado pelo próprio Renan, acabou por desistir. Naquele ano, também não conseguiu se reeleger senador. Alvo da nova fase da Lava Jato, Ginhargello foi envolvido também num dos ramos da Operação Zelotes, que apura a suspeita de compra de medidas provisórias em benefício de montadoras. Em depoimento, o consultor João Batista Grujinski disse ter recebido do lobista Alexandre Paes dos Santos um pedido de 45 milhões de reais. O dinheiro, segundo ele, era cobrado por Argello, Renan e o também senador Romero Jucá, 15 milhões para cada um, em troca da aprovação de uma emenda. Por meio de sua assessoria, Romero Jucá negou ter recebido recursos em troca de emendas a MPs. Segundo o senador, essa acusação já foi desqualificada por quem a fez. Também em nota, Renan Calheiros, que é do PMDB, como Jucá, disse que não conhece João Batista Grujinski.